Beleza, galera? Bom, sou o William Satelli, jogou onde fera. Hoje é a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista do ano, né, 2018, com o nosso grande amigo Fábio Pires. Fábio, brigadão aí por ter aceito o nosso convite, tá? Pra você estar aí contando um pouquinho da sua história aí, né? Um pouquinho, quem não conhece você aí, né? Quem gosta de futebol, da Várzea de Itanhaém, da região, né? Saber um pouquinho mais do que você fez aí no futebol, tanto aqui em Itanhaém quanto pra fora também, né? Que você tem experiências lá fora. Se apresenta pra galera aí que não te conhece aí, pode contar um pouquinho mais sobre você. Bom, primeiramente agradecer, William, pelo convite, né? Tenho acompanhado o seu trabalho, espero que consiga todos os incentivos, né? Tanto de patrocínios como ajuda e que desenvolva ainda mais esse trabalho que é bacana para a cidade, para o esporte, em especial o futebol, né? Bom, eu sou Fábio Pires, para quem não me conhece, sou natural aqui de Itanhaém mesmo, nasci aqui mesmo, né? Tenho uma paixão imensa por futebol, nasci jogando, até hoje jogo e tô aí para contar um pouco, né, do que eu passei, do que eu vivi. Com certeza, no mundo do futebol. Com certeza. Bom, então vamos começar do início, né? Vamos começar lá quando você era criancinha lá. Com quantos anos você começou a chutar uma bola, Fábio? Olha, William, eu acho que lá desde os 5, 6 anos eu já estava desenvolvendo essa questão, esse amor pela chutar e tudo mais, né? Então sim, acho que foi bem cedo, foi por volta dos 5 anos, por aí. 5 anos você já estava chutando bola. A primeira escolinha foi onde? Eu comecei, na verdade, a jogar, mas assim, competição em escola, né? Famosos interclasses, sim. Né? Jogos escolares e tal. Mas escolinha mesmo foi no Suarão, 15 do Suarão, com o professor Marquinhos. Lá que eu comecei realmente treinamento, questão de treinamento e tal. E fundamento, tudo isso. Sim. Lá foi a primeira vez. A primeira escolinha foi no Suarão. Você falou de interclasse, foi campeão já de interclasse? Interclasse eu fui algumas vezes, eu não vou conseguir recordar o número, né? Que faz um tempinho. Mas interclasse foi algumas vezes, disputei bastante o interescolares também, sempre no Colégio Dagoberto. Que hoje não tem, né? Não tem, então. Hoje isso que eu hoje tento acompanhar aí com... Faz um tempo que não tem, né? Muito tempo. Depois dali, você foi pra onde? Você chegou a fazer peneiras, testes em alguns clubes aqui da região ou até do interior? Sim, eu tive uma passagem, se eu não me falha a memória, foi acho que em 98, 99, eu fiz um teste na Portuguesa Santista, na época era categoria juvenil, passei, aí fiquei um ano lá, né, disputei o Campeonato Paulista da categoria. Isso com quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. 19 anos. 18, 19 anos. Foi durante um ano somente, né? Eu lembro que na época era até complicado, porque a Portuguesa Santista não tinha tantos recursos financeiros. Sim. E eu ia treinar todos os dias. Você saía daqui e ia pra lá? Saía daqui e ia pra lá. Eu estudava de manhã, saía por volta da meio-dia, já ia direto pra pista, pego o ônibus todos os dias. Chegava lá, treino das 2 às 5, mais ou menos, e era tudo por conta dos meus pais, não tinha ajuda financeira por conta... Não tinha empresário, não tinha nada. Não tinha empresário, não tinha nada, era na raça, treinava de segunda a sexta. Você saía da escola, batia o sinal da escola, pista... Na verdade, eu tive que ter uma conversa com diretoria e tudo mais, para sair mais cedo. Mais cedo, para poder não perder o ônibus. Era até complicada a situação, para não perder o ônibus, para chegar a tempo. Algumas vezes eu cheguei atrasado, né, nos treinos e... Não pegava bem, né? Sim. Depois daí, da Portuguesa Santista, eu não cheguei a fazer outros testes, não, aqui na região, nem no Brasil, né? Aí você teve uma experiência no exterior, né? Isso. Aí, após eu jogar na Portuguesa Santista, eu comecei entrei numa outra escolinha aqui na cidade, que você deve conhecer, chamada SPY. Sei. Futsal Clube, que era bem tradicional na época, de aqui futsal. Na CESP aqui, ali CESP. mesmo. Com o Cleiton Lima, sim, que hoje é treinador do Santos, né? Sim. Sub-23. Lá eu comecei a aprender ainda mais, né? Desenvolver ainda mais a parte tática, né? Com sim, técnica e tudo mais. E através de lá eu consegui um contato, né? Para ir jogar no exterior, futebol universitário. Com certeza. Aí lá você ficou quanto tempo?
Lá eu fiquei 5 anos. E lá você ganhou uma bolsa de estudo pra jogar Ganhei lá? a bolsa para jogar. Fez faculdade lá? Fiz a faculdade, né? Terminei, me formei. Joguei os 4 anos na Quer universidade. dizer, os caras pagaram uma universidade pra você do exterior, nos Estados Unidos, pra você jogar bola. Para jogar bola. Era interessante, né? Foi era uma experiência muito boa. A minha intenção era ter ficado lá. Sim, eu voltei em 2007, por questões de documentação mesmo. Então por isso que eu voltei, senão a minha intenção era ter ficado. Qual universidade que o nome lá, você lembra? Eu estudei em 2 universidades. A primeira que eu fui foi Oklahoma Wesleyan, o nome, né? E a outra foi Oklahoma Batista, as 2 universidades no estado de Oklahoma. Certo. No começo eu passei uns perreios, né? Porque o americano em si é um pouco mais frio, né? Que o brasileiro e tal. Eu fui praticamente sem o inglês, né? Inglês bem básico do básico. Tive que aprender tudo lá na raça. Falar só brother. Só brother e oi, tudo bem. E lá você disputou campeonatos, como que era lá? Questão de campeonato, questão de competições? Então lá é bem complexo, né? Se eu tiver de explicar para você, porque lá há conferências, há regiões, é disputado bem dividido, né? Em torno, por campeonato, você joga uns 20 jogos somente. Sempre é do meio até o fim do ano, a temporada de campeonato. O último semestre. O último semestre, exatamente. O primeiro semestre você praticamente só treina, né? Não tem... Se prepara. Ou se prepara, faz amistosos. A partir de agosto a dezembro, se você chegar nas finais, é período de campeonato, né? Certo. Eu não ganhei nenhum título, é até interessante. Joguei esses 4 anos, não tive nenhum título, mas eu tive muitos prêmios individuais, que lá é bem reconhecido essa questão. Há título, eles dão título para tudo, melhor jogador da partida, melhor jogador do ano, melhor jogador da conferência, melhor jogador da região. Nos 4 anos eu fiz entre os melhores jogadores da conferência e da região. Eu tenho todos os certificados, plaquinhas. Ele sempre seleciona a seleção, né? E o mais legal é... Sem ser campeão. Sem ser campeão. Nenhum ano eu fui campeão. E o mais legal que eu ganhei, que eles chamam de All-America. De todas as universidades dos Estados Unidos evangélicas, né? Que essas universidades que eu estudei são universidades evangélicas. E lá tem muito. Certo. Né? Tem muitas. Eles fazem a seleção de todas, os 10 melhores, né, dos Estados Unidos inteiro, mais de 500 universidades, e 2 anos eu fui selecionado. Dos 4 anos, eles fazem anualmente isso? Anualmente, chega no fim do ano, eles selecionam por cada posição. Eu jogava de meia, saía a relação dos 11 melhores dos Estados Unidos inteiro, e por 2 vezes eu fui selecionado. É uma questão bem bacana, porque depois de você ser selecionado, você vai para um jantar, um banquete, pago por eles, né? Você viaja, foi no estado de Kansas, que é ao lado de Oklahoma. Você passa uma noite lá, você recebe uma blusa bem legal, escrito All America. Todo mundo já te vê com os olhos diferentes, né? É bem bacana. É tipo os filmes, né? É tipo uns filmes, exatamente. E é tipo essa seleção que você vê aí do Campeonato Brasileiro, né? Esse reconhecimento bacana, que eu até recebi o certificado, você deve até ter ouvido falar e conhecer, das mãos do Tony Meola, que foi o goleiro dos Estados Unidos na Copa de 94, né? Ele que entregava o certificado num palco, é um negócio bem bacana, né? Foi a Copa do próprio Estados Unidos em 94? Copa dos Estados Unidos, que ele foi um dos melhores goleiros dos Estados Unidos, ele que entregou o certificado, All America. Isso aí me deu um reconhecimento ainda maior, né? Com certeza. Nos Estados Unidos. Foi o prêmio maior que eu ganhei, né? E tudo, foi bem bacana. Eu passei vários, né? Não digo preconceitos, mas jogando em si. Brasileiro, você sabe, né, William? A gente gosta de dar uma firula, uma caneta, né? Fazer uma graça. É do nosso... É do biotipo do biotipo do brasileiro, né? Isso daí para eles às vezes era um desrespeito. Mas a gente fazia porque é do nosso... Faz parte do futebol brasileiro. Faz parte do nosso futebol, né? Claro que a gente não menosprezava, né? Mas a gente tentava fazer a nossa arte, né? Sim, com certeza. Que é o nosso jogo. Então muitas vezes era xingado, fui cuspido, aconteceu de tudo, né? Você morava na faculdade, como que era? Era república, como que era?
essa questão Sim. de moradia? Morava na faculdade mesmo. Na Lá faculdade. eles têm um alojamento. A maioria dos estudantes moram na faculdade, Ah. porque muitos são de fora, né? Sim. Então tem um alojamento, quartos, tem apartamentos bem bacana. Legal, da hora. Aí você ficou lá 4 anos, 5 anos. 5 anos. 5 anos você ficou lá. Ganhou 2 prêmios individual de melhor. Nos Estados Unidos inteiro. Da América lá, das faculdades. E aí, como que chegou... Como foi o final do seu ciclo lá nos Estados Unidos? Então, após eu ter me formado, né, eu fiquei ainda um período trabalhando numa escola como assistente técnico de futebol. Aham, Só que aí eu não consegui o visto de trabalho, aham. tudo mais, não quis ficar ilegalmente, achei que ali estava se encerrando Certo. o meu ciclo, né? Achei que era hora de voltar, Aham, né, pro Brasil. Isso foi em 2007, 2007. que aí eu decidi realmente voltar e Aham. tentar seguir a vida aqui de volta. Certo. Bom, aí você voltou pro Brasil. Aí voltou, você já sabia o que ia fazer aqui? Como que foi essa volta ao Brasil depois de 5 anos de estar num país de primeiro mundo, né? Onde as coisas aconteciam lá, e você voltar pro Brasil. Como que foi isso aí? Essa transição foi um pouco complicada, né? Porque você chega e pensa, o que vou fazer? Tinha um primo meu chamado Marcelo que ele, né, sempre acreditou no meu potencial, né? Aham. E aqui eu já estava procurando emprego e tudo mais, trabalhar em qualquer outra coisa para não Certo. ficar parado, né? Certo. E ele fez uma correria aí, encontrou um empresário, né? E através disso conseguiu uma possibilidade minha para ir para Santa Catarina, um time de segunda divisão, profissionalizar, né? Dar um start, né? Aham. E você estava com quantos anos? Eu tava com acho que 29. Com 29. 29 para 30 anos. E aí a gente abraçou a ideia, né? Aham. Vamos pra lá. Vamos, não custa nada arriscar, né? Não tinha nada certo Sim. aqui. Chegando lá, foi em Balneário Camboriú, a cidade, né? Aham. Um time chamado Navegantes, segunda divisão. Eu cheguei já no meio do campeonato. Um clube de empresário, 2 empresários realmente bancavam tudo. Certo. E fiquei esse período aí do meio do campeonato, acabei profissionalizando. Tem uma história engraçada dessa, de profissionalizar, que eu lembro que na época a gente estava na expectativa do nome sair no BID Aham. da CBF, né? E a gente ficou nessa expectativa, quando vai sair, assinei contrato. E é uma coisa pequena, né? Porque você não estava se expandindo, ficando famoso. sim. Mas para mim, para minha família em si, esse meu Tava primo... realizando um sonho, né, Realizando cara? um sonho, né? E eu ficava todo dia entrando na internet, pós-treino. Atualiza F5, F5. Atualiza F5, caramba, e não sai o nome, né? Pô, Depois, será que deu alguma coisa errada? Será né? que deu alguma Começa a pensar coisa- um monte de um besteira, monte de né? besteira, meu. Será que esse Será que clube os caras não realmente... levaram o meu contrato? Nossa, William, foi aquela expectativa. O meu primo aqui, meus pais, tudo não sai, todo mundo checando todo dia. Ah, Até que um dia, chequei lá, saiu o nome Fábio dos Santos Pires, um número Aham. e tudo mais. Na hora eu liguei pro meu primo, pro meu pai, o nome tá lá, eles entraram, meu primo falou que chorou aqui. Foi realmente uma realização sim, de um com sonho, né? certeza. Então acabou concretizando. O clube em si, a gente encerrou a temporada e não teve sequência. O time acabou descendo para a terceira divisão. aham. Os empresários já não queriam realmente Gastar, né? gastar, tudo mais, então os jogadores acabaram indo embora e eu acredito hoje que o clube nem existe mais. Aham. Aí fiquei um período aqui parado mesmo, Certo. sem fazer nada, o meu primo ainda querendo fazer a correria. E aí conseguimos uma outra oportunidade, eu já desistindo mesmo, né? Aham. Já estava nos 30 para 31 e aí conseguimos um contato com um time em Goiás, Certo. no estado de Goiânia. Time também de segunda divisão, não me lembro exatamente o time, mas o treinador que ia assumir esse clube se chama Ildemar. Não sei se você conhece, ele foi ídolo no Flamengo, jogou com Zico Aham. Júnior, ele ia assumir um clube lá, o meu primo conseguiu um contato e falou, ó, você vai pra lá Aham. amanhã, arruma as malas, Goiânia, Vamos que vamos, E aí então. o teste seria um jogo. Aí fui pro jogo, fui num dia, no outro dia era o jogo, mas estava mal fisicamente, estava meio gordinho. Fui pra lá, fiz a partida e tudo mais, mas não fui tão bem, confesso. Joguei um tempo, né, que tinha muitos jogadores, Sim. ele tinha que analisar. Ele colocou eu para sair jogando, mas
senti falta de ritmo, preparo físico, fui meia boca, né? Certo. Ele conversou comigo, né? Aí que eu fui ver a grandeza que eu tava na casa de um dos melhores jogadores que o Flamengo já teve. Mas ele foi bem franco comigo também. Após a partida, falou assim, ó, Fábio, dá pra ver que você tem qualidade e tudo mais, mas o campeonato tá aí, a gente precisa de jogadores já preparados, prontos. E eu te aconselho voltar, fazer uma pré-temporada sua lá, né, de treinamento, melhorar, porque lá não ia ter mais tempo pré-temporada, ele tinha que montar o time e já ir para o campeonato, então não tinha esse tempo para me preparar, né, tudo mais. Então com isso eu aceitei numa boa, falei, não, você tá certo, eu mesmo reconheço, preciso voltar, preciso me preparar melhor e quem sabe aí lá na frente, né, outras oportunidades pintar. Qual foi o primeiro clube que você, quando você voltou, disputou? Eu cheguei a jogar, eu joguei no Unidos, um campeonato, Unidos do Savoy. Joguei no Unidos, mas eu sempre tive uma identificação com o Soarão. Né? Soarão foi o clube que eu tive mais identificação. Até por ter começado lá. Por ter começado lá, né, tal. Joguei no Unidos, joguei também no Sion, joguei um campeonato no Sion. E aí joguei no Soarão depois, acho que uns 2, 3 campeonatos. Até esse ano eu joguei Amador e o 35. Né? Acabei jogando os 2 campeonatos. Né? E esse ano, 2018, como é que tá a vida? Então... Como é que tá as propostas? Eu realmente não sei ainda onde vou jogar, né? Eu não sei se eu vou jogar Amador, já vou fazer 35, talvez só jogo 35. Mas dá pra queimar, tem muita lenha pra queimar no Amador. Não, ainda dá pra... Treinando um pouquinho, ainda dá pra disputar sim. Mas vamos ver. Tem uns meninos novos aí de 16, 17 anos, mas só corre, pô. Exatamente. Às vezes eu comento isso hoje, eu falo... Só corre. Os caras estão pensando que tá jogando, tá disputando maratona. Maratona. Tem muita com gente, certeza. Então tem muito tempo, mais uns 4 anos dá pra você jogar no Amador. Não, dá sim, dependendo da filosofia do que o time quer, né? Dá pra encaixar sim. Então 2018 você não sabe pra quem vai jogar ainda? Não sei ainda, William. Não sei se vou permanecer no Soarão. Soarão ainda não ligou, não. Vamos ver se o Matheus vai entrar em contato aí. Ó, aqui, ó, o jogador aí, pô. Vamos ver, vamos negociar lá. O já tá começando já, pô. Os contatos já tá... Os Alexandres Matos já estão aí, ó. Verdade, o campeonato tá aí já, o campeonato já tá aí daqui a pouco. Vamos falar de futsal agora? Pode, vamos falar de futsal. Futsal é uma paixão. Então vamos lá, vamos falar de futsal. Além do campo, futebol de campo, toda essa experiência que você teve, Várzea, Estados Unidos, Santa Catarina, você tem uma paixão aí, né, que é o futsal. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente aí do futsal, como nasceu essa paixão, como que é pra você jogar o futsal? Como eu falei lá no início, eu comecei jogando futsal, né, interclasses, interescolares, depois... Joguei no Spy Futsal Clube, que é onde eu me desenvolvi ainda mais no futsal. Foi para os Estados Unidos, né? Foi onde abriu a porta para os Estados Unidos? Foi onde abriu a porta para os Estados Unidos, inclusive. E aí, nesse retorno aqui, eu particularmente prefiro futsal que campo. Jogo mais dinâmico, tá sempre no gol e tudo mais, jogo rápido, né? Acabou me desenvolvendo habilidades, técnica, pensar rápido e tudo mais. Até hoje ainda... Tenho jogado até mais futsal, né? Às vezes deixo de jogar você foi campeão, né? Na Copa Evangélica, última Copa Evangélica, né? Isso. Esse ano de 2017 foi um ano bom, acabei ganhando 2 títulos, né? Além dessa Copa Evangélica, né? Sim. Com a igreja CVC, cristã. E também ganhei o campeonato de Mongaguá. Interempresas, né? Interempresas, que é bastante disputado, um campeonato de nível muito alto. Pelo Carecas? Pelo Carecas, meu 3º ano com o Carecas. Um abraço lá pro Walter, Cadu, né? Comissão lá. Cheguei a fazer um teste quando era mais novo no Santos, né? Na época eu fiquei lá uns 3 dias fazendo o teste, acabei não ficando, tal. Também o nível lá já era bem alto, tal, não estava bem preparado. Então eu sempre joguei aqui mesmo, seleção de Itanhaém, os clubes daqui que a gente acaba montando, os torneios aqui, disputando regionais, né? Disputei acho que uns 3, 4 regionais. Eu tenho o Có, que você deve conhecer, que sempre está ali disposto. Tá fazendo um trabalho excelente com a molecada. É um cara que entende de futsal. Conseguindo resultados
Com certeza, eu vejo lá as muita postagens. expressão, cara. Ele faz um trabalho legal, entende de futsal. O último regionais eu fui com ele. Ele se propõe sempre, está sempre disposto a levar. Eu acho que não há tanto aquele incentivo da prefeitura em querer desenvolver o futebol adulto, né, para regionais. Não sei, em questões de gasto, eu não sei exatamente, né, o que é, né? Mas se eu não me engano já tem uns 2, 3 anos que a gente não vai, né? Tá parado. Acho que isso já pode servir aí para um incentivo. Bom, Fábio, a gente vai chegando ao fim aqui. Foi muito bom falar contigo. Infelizmente a gente não tem muito tempo, senão a gente poderia conversar aqui até altas horas pra gente falar um pouco mais. A gente vai ter outras oportunidades. Eu já vou deixar o convite feito aqui pra você também. Pra gente estar, a partir de sábado que vem, a gente tá com uma parceria com o Grêmio Municipal. A diretoria lá, o Rony, o Xande, né? Todos da diretoria. Abriu as portas lá pra gente estar fazendo as nossas entrevistas, nosso desafio lá. Então, a gente vai marcar um dia pra gente fazer o nosso desafio do travessão, desafio do Não Pode Rir, tá? Infelizmente hoje a gente não pôde, né, fazer o desafio por não ter onde fazer, mas graças a esse incentivo, né, que o Grêmio Municipal tá dando pra gente, né, via o Rodrigo, né, que tá junto comigo aqui também, fazendo as entrevistas do desafio. Ultimamente eu só tô pagando, né? Porque eu perdi pro Rodrigo, perdi pro Neymar. Aí, Neymar, salve, Neymar. Eu fiquei de dar esse salve pra ele. Né? Neymar pediu um salve, ele pediu um salve, verdade, ele pediu um salve. Meu brother, meu irmão aí, um abraço, Neymar. Mas é isso, Fábio, obrigado mesmo, valeu mesmo por ter aceito aí. E é isso, galera. Jogou de fera com... Fábio Pires, é nóis. Tamo junto, valeu. Valeu.